Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Vinci, o famoso VISC11, que está sendo muito comentado aí nos últimos dias pelas grandes movimentações que vem acontecendo. Esse fundo de shopping, que é um dos mais diversificados que a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários, tem dado o que falar aí, tá aí adquirindo mais imóveis aí para o seu portfólio, expandindo ainda mais. Hoje a gente vai analisar tudo desse fundo para saber quais são as novidades e o que a gente tem para esse mês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí, fica comigo até o final para a gente poder começar. Pessoal, o VISC hoje custando isso aqui de R$ 115,81, um dividend yield nas casas dos 9,96% e uma valorização de 2,65% aí nos últimos 12 meses. A gente vê o gráfico do último ano que esse fundo ele andou até que bastante de lado, tá? Chegou ali na casa dos 123, 125, depois caiu aí para 116 e agora tá aí num patamar bem mais baixo dos últimos meses, tá? Fazia um tempo aí que o fundo não chegava nesses patamares. E quando a gente olha o gráfico dos últimos 5, a gente vê que o fundo tá no melhor momento dele aí pós-pandemia, tá? Que caiu bastante durante a pandemia e agora vem se recuperando. Pessoal, o valor justo dele R$ 127,41. Então quando a gente olha o PVP, que é o principal indicador para a gente analisar se um fundo tá barato ou não, PVP 0,91%. Sempre comento com vocês, PVP abaixo de 1, fundo tá barato, PVP acima de 1, fundo tá caro. Lembrando que fundos de tijolo, a gente usa um critério diferente, tá? Os fundos de tijolos, a avaliação dos imóveis e tudo mais acontece uma vez ao ano. Então muitas vezes esses dados aqui de questão de valor patrimonial podem estar um pouco desatualizados. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí em fundo de tijolo. Mas hoje o VISC é cerca de 9% descontado, tá bom? São mais de 340 mil cotistas, esse fundo que tem uma base de cotista muito grande, bem querido aí pelo mercado, uma liquidez muito alta, 7 milhões, e aí o dividendo, né? Vem pagando esse R$1 aí praticamente desde o ano passado. No próximo mês, agora junho, deve pagar também esse próximo R$1. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o segundo semestre do ano. Provavelmente esse fundo aí deve diminuir um pouquinho o dividendo. Essa queda do preço, tá, nos últimos dias, provavelmente é o mercado precificando essa possível queda de dividendo aí nos próximos meses. Então tem que ficar de olho, vamos aguardar para ver. Bom galera, relatório do VISC, eu sempre gosto de ler bastante o relatório deles, tem sempre muita informação interessante. Hoje a taxa de administração do fundo está em 1,05 e não tem taxa de performance, tá bom? Aqui alguns destaques, fala um pouquinho do dividendo, fala aqui das vendas de mesmas lojas, tá? Crescimento de 8,9%. Esse é um indicador muito importante que ele compara lojas de um shopping com lojas de outro shopping, tá? E nesse mês a gente teve um crescimento de 8,9%, então crescimento muito interessante. Comentário macro é aquilo que eu falei. No mundo existe a incerteza em relação ao corte de juros no Fed. No Brasil os cortes de juros estão acontecendo, mas tem grande chance do Banco Central começar a dar uma segurada nesses cortes aí. E a gente sabe, tendência agora está tendo um consumo muito grande, tem mais dinheiro rodando, a inflação começa a crescer um pouco, então eu acredito que o Banco Central vai dar uma seguradinha nesse corte de juros, tá bom? Aqui em relação aos impactos, né, dos imóveis que estão lá localizados no Rio Grande do Sul, nenhum foi afetado até o momento, então muito tranquilo. Aqui damos atualizações de resultado, olha só que interessante. Distribuíram R$1, mas gerou só 63 centavos. Então isso mostra que está utilizando uma boa quantidade de reservas. E quando essa quantidade de reserva acabar, o dividendo deve cair bastante. Então tem que ficar de olho, tem que ir acompanhando para ver como é que vai ser. Aqui o NOI comparado aí a 2023 teve uma queda de 1,7, tá? As vendas cresceram em cerca de 4,4% ao mês, tá bom? O aluguel, as vendas de mesma loja e tudo mais tiveram um aumento aí, ó, de 4, 8 e 3,8% no mês de março, então muito interessante. Aqui um destaque, como eu falei para vocês, concluiu aí no dia 16 de abril a compra de 8,2% do Világio Caxias, tá? Aproximada de 44 milhões. A gente adquiriu 15% aí do Carioca Shopping, tá? No valor de 80 milhões. Também concluiu a aquisição do Bangu Shopping, tá? No valor de 91 milhões, de 10%. Assim, fundo adquirindo muitos shoppings aí, participação, né? Ele ainda tem um pouco de receita, que ele vai adquirir mais alguns imóveis, então vamos aguardar para ver. Aqui a DRE, né? No total de resultado líquido aí, sobrou pro fundo 18 milhões. No mês veio um grande parte de taxa de administração sendo cobrado aqui. Despesas financeiras também bem fortes, praticamente 6 milhões de resultado pro fundo aí, impactando muito o fundo, tá? E aí utilizou aí 37 centavos de reserva para poder distribuir. Hoje ele tem só 84. E aí vamos ver como é que vai ser, né, galera? Porque assim, o fundo antes estava distribuindo 92 e tal, veio aumentando. A receita veio caindo. Ele conseguiu uma venda que gerou um lucro e agora novamente vem caindo, tá?
que provavelmente o que vai acontecer é que eles vão diminuir esse patamar de dividendos, tá? Deve cair aí, sei lá, para 95, ou até mesmo 90, ou até menos, tá? Dependendo da situação. Vamos aguardar para ver os desdobramentos aí nos próximos meses. O que a gente vê, né, a estimativa, olha, até junho tá entre R$1 e R$1,10. Provavelmente eles devem jogar essa distribuição aqui para ir para baixo, por isso que a cota já vem sofrendo um pouquinho. Aqui a gente tem a rentabilidade do fundo desde seu início, e que um destaque importante é que a gente existe 3 momentos aí, praticamente, na divisão aí desse gráfico, tá? Tem um momento antes da pandemia, tá? O fundo veio crescendo, teve o seu início, teve o momento da pandemia, o fundo ficou um tempo fechado, depois ficou naquela história de abre e fecha, não se recuperando, e o momento pós-pandemia agora, que vem tendo uma rentabilidade muito boa. Se a gente não tiver, né, nenhuma crise no Brasil, no mundo e tudo mais, o resultado deve continuar sendo muito bom. Mas eu não estou tão otimista, tá? Acredito que para os próximos anos aí, a gente não vai passar por momentos tão legais aí, não iguais a 2016, mas bem próximos, então temos que ser bem cautelosos em relação a isso. Mas por enquanto o fundo está na sua máxima de rentabilidade. Aqui a carteira do fundo hoje, ele tem 482 milhões aí em caixa, tá? Guardadinho. Tem cerca de 600 milhões em alavancagem, valor um pouco alto. E pelo que saiu aí notícias recentemente, o fundo deve adquirir uma grande participação aí nos próximos meses em um shopping, tá? Então, esses 482 milhões deve sair uns 200 e pouco aqui, mas ainda sobram uma boa quantidade, tá? E quando a gente olha aqui no grama, né, de obrigação e tudo mais, nesse ano são praticamente aí mais de 100 milhões, ano que vem 100 milhões, então assim, 200 milhões nos próximos 2 anos, então são valores um pouco altos. Vamos ver o que o fundo vai fazer para conseguir. Na minha ideia, ele precisa sim usar um pouco dessas aplicações aqui para amortizar um pouco dessa dívida, para dar um pouco mais de tranquilidade. Aqui os indicadores, o Net Operating Income, o famoso NOI, uma queda aí de 1,7 comparado ao ano passado, tá? As vendas, um crescimento de 4,4 comparado ao ano passado, muito bom. Inadimplência negativa esse mês, excelente também. E os descontos 2,1 também, uma boa redução. E a taxa de ocupação aí, 92,9%. É uma boa taxa, já teve mais alta em alguns outros momentos, mas vem acompanhando na média do fundo aí, né? Aqui alguns comparativos, né, em relação a trimestres e tudo mais. Em março veio um pouco abaixo dos outros trimestres, a questão do aluguel das mesmas lojas. O Triple S, né, que é vendas nas mesmas lojas, vem em março muito bem. E o fluxo de veículos até que vem aceitar. Aqui o portfólio do fundo, como eu falei pra vocês, é muito diversificado, cara. Olha só o tanto de shopping que o fundo tem participação. Assim, é um fundo que você gosta de diversificação, não ter tanta dor de correr tanto risco. Esse fundo aqui consegue mitigar muito risco. Olha só, ele é bem dividido por estado também, por administradora também é bem separado. E aqui o destaque, né? Ele tem posição minoritária, ou seja, da grande maioria desses fundos ele é dono de menos de 50%, então ele não vai ter tanto poder de decisão, tá? Na maioria das vezes ele vai depender do administrador e do shopping, mas é bem interessante essa ideia porque o fundo consegue diversificar bem mais, tá? Olha só o tanto de participação que ele tem, é bizarro. Aqui cada um dos shoppings explicadinhos, são muitos. Provavelmente deve ter algum na sua cidade. Olha só como que é espalhado, cara. Tá presente aí nas 5 regiões do Brasil, então muito diversificado mesmo. Chega a ser bizarro. Então, pessoal, o momento do Visca é um momento muito bom. Vem fazendo com arroz, né? Que eu sempre comentei com vocês que eles tinham uma alavancagem muito grande. E aí ele adquirindo uma boa participação nesses shoppings aí, quitando um pouco dessa alavancagem, o fundo vai ficar numa situação muito confortável. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A única coisa que preocupa no momento é a questão desse dividendo aí, que o fundo não vem tendo uma receita tão alta, tá? Tá gerando menos de 70 centavos aí. Provavelmente essa cota deve cair um pouco mais aí nos próximos meses, nos próximos dias, dependendo do valor que seja anunciado. Eu acredito que vai ficar entre 0,8 e 95 centavos, tá? Não tem muito para onde eles correrem. Realmente é uma situação um pouco complicadinha aí do Visco hoje, tá? Mas no geral, muito bem diversificado. Se você pensa em investir, pode ser que você consiga aproveitar esse momento que a cota vem derretendo um pouco, para conseguir pegar esse fundo de tijolo com desconto. No geral é isso, espero que você tenha gostado. Lembrando, o canal de membros está ativo. Se você tem interesse, vem ser membro aí, só R$10 por mês. E aí você vai ter um grupo direto comigo no WhatsApp. Então a gente vai ter algumas reuniões mensais aí pra gente poder bater papo, trocar uma ideia sobre investimento mesmo, aprender um com o outro. A ideia é criar uma comunidade de investimento, todo mundo ficar unido e investindo junto. E vocês sabem, né, galera? A caminhada sozinha ela é muito mais chata e é muito mais difícil. Quando você tem boas pessoas ao lado, fica tudo mais fácil e é essa a ideia aí do canal de membros, tá?
a gente filtrar uma galera e a gente investindo junto e evoluindo junto, tá bom? Então, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!